Fala, minha galera, que seleção, hein? Dessa vez, hoje, Ancelotti estreou com um empate frustrante. Por tudo que foi o jogo, a maneira que a seleção jogou, mostrando que não é treinador, é questão de jogador, porque a seleção continua jogando muito mal até. A melhor coisa que aconteceu hoje foi a defesa, que no meu ponto de vista a defesa foi até muito bem, principalmente nas jogadas aéreas, que é algo que sofria bastante. A seleção foi muito bem com o Alexander, que entrou com tudo. Para mim, melhor em campo da seleção hoje, o zagueiro do Lille da França, Alexander. Ele, um cara que brigava nas bolas aéreas, chegava o cruzamento, ele tava para ir para um jogador do Equador, ele cabeceou. E no mais, isso é o que faltou hoje para mim. Domínio. Teve muitas jogadas que a seleção tentou sair jogando, que se tivesse um bom domínio de bola, poderia ter dado certo. E segundo, saída de bola. Saída de bola muito ruim da seleção. Principalmente quando a bola passava nos pés de Alexandre, que não conseguia sair bem. É um cara que, quando pegou a saída, a seleção tomou pressão, mas não conseguiu nem sequer inverter jogadas para sair bem. Então faltou ter muita consciência hoje. O primeiro tempo hoje foi o primeiro tempo que começou pra lá. O Brasil, o Equador não assustou tanto e nem a seleção também não chegou tanto. A melhor chance foi que Vinícius Júnior até bateu meio que sem domínio quando a bola sobrou para ele no lado e o goleiro defendeu. Fora isso, não aconteceu mais nada do primeiro tempo. Foi uma seleção que, como eu já falei antes, teve também dificuldade de saída, muito domínio perdido. O Estevão, que hoje jogou, não fez um bom primeiro tempo. Ele foi muito bom sim na jogada de habilidades, mas quando era para dar o passe ele errava muito. Isso não foi só no primeiro tempo, foi no jogo todo. No segundo tempo foi uma seleção que tentou até chegar pro gol, mas a mesma coisa do primeiro tempo, chutando poucos no gol. Teve uma jogada mesmo que Vinícius Júnior deu passe e Gerson viu Casemiro chegar e meio que bateu, mas sem susto, que foi até a melhor jogada que o goleiro da seleção equatoriana defendeu. Ele também podia ter batido meio que com força mesmo, dando logo um chutaço. Ele não conseguiu fazer essa jogada, infelizmente. E o Equador também, na verdade, no jogo todo, a seleção equatoriana tentava chegar e quando chegava, não chegava também com perigo, principalmente no chute. Muitos chutes, Alisson conseguiu até agarrar de duas mãos, até não conseguindo exigir tanto assim de Alisson, que acabou que não conseguiu fazer. E acabou o jogo, 0-0. Eu queria que também criticar muito o que eu quero, a arbitragem também ruim. Muitas jogadas deixou correr. Teve faltas também pro Brasil que não foram marcadas. Foi um árbitro que quis ver o jogo mais correr, não marcando, não tem nem tantas faltas assim. Meio que atrapalhado esse árbitro, uma crítica que eu quero fazer. Lembrando, e só para ter ideia, no jogo todo, o Brasil chutou
3 vezes no gol. 3. Só 3 chutes. E não foram chutes de tanto perigo. Acho que tem que melhorar isso. Eu não gostei muito do meio de campo. Eu achei que era para Ancelotti ter feito as alterações cedo. No meio, quando ele fez a alteração, ele fez logo no ataque. Foi tirar o Richarlison, que não estava bem no jogo. Entrou o Matheus Cunha. E saiu o Estevão, que também não estava bem. Claro, ele fez jogada individual, também foi muito, mas quando ele não conseguia terminar e na hora de dar o passe ele errou muito. Entrou o Gabriel Martinelli, que não conseguiu ainda ter uma ofensividade no jogo. É a melhor coisa. E ele botou o Andrés Pereira lá por último, botou ele e o André Santos. O meio de campo da seleção tem que ser corrigido para agora, não é de hoje. A seleção tá com esse meio campo assim ruim, muito tempo, então tem que ser corrigido, tem que fazer sim mudança. O Andrés Pereira mesmo, porque eu digo que ele deveria entrar antes, porque o Andrés Pereira, toda vez que ele joga na seleção, ele sempre vai muito bem. Então é um jogador de confiança. No mais, é isso aí que eu quero dizer. Posse de bola, 47% com a posse de bola. O Brasil foi até ultrapassado por essa posse de bola, mas chegou um momento do jogo, conseguiu ultrapassar. O próximo jogo agora é contra o Paraguai, na terça-feira, às 9h30 da noite, em São Paulo, na Neoquímica Arena. A missão para esse jogo é corrigir a tempo, ver o que errou, porque para mim a Ancelotti tem que usar esse jogo para observar o que está acontecendo para melhor, que foi isso que esse jogo mostrou. Foi o jogo que a seleção que pôde observar o que falta, porque teve esses problemas que não é de agora para corrigir. Jogadores que jogam bem nos seus clubes não estão muito bem. Ele próprio na entrevista ele confessou que faltou sim ter muita ofensividade no ataque. Ele mesmo admitiu que ele corrija, porque não estamos falando de qualquer treinador. Estamos falando do Ancelotti, que é um cara que ganhou tudo, ganhou as principais ligas europeias, ganhou a Liga dos Campeões 5 vezes, que é a maior competição de clubes do mundo. Então, por isso que eu digo, é jogador, falta jogar, falta habilidade. E é isso, que ele volte a melhorar. Observe o que aconteceu, porque esses 2 jogos aí são jogos de se observar para corrigir os erros pro próximo jogo, para poder chegar na Copa, ó, e com tudo. O objetivo agora é ajeitar essa seleção para a Copa, porque eu repito sempre, eu vou repetir de novo, essa geração para mim deveria ser até uma das melhores pela maneira que jogam nos seus clubes. O nosso histórico com brasileiro está muito grande. Então precisa ser corrigido, precisa ser melhorado dentro da seleção, porque temos tudo para ganhar a Copa do Mundo. E se o Brasil tivesse ganhado o jogo, e o jogo contra o Paraguai podia até ser o jogo da classificação. Mas acho que não, dependendo do resultado. Mas assim, o Brasil já está na Copa, isso é certo. Achei impossível o Brasil ficar fora. E é isso, que a seleção melhore, espero isso, que olhe os erros e melhore o próximo jogo. Valeu e tchau.